Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série Heróis da Fé. Nessa jornada, nós vamos estudar profundamente a vida de três dos maiores personagens da Bíblia: Abraão, Isaque e Jacó, mas não como figuras distantes. Nós vamos enxergá-los como homens reais, como dúvidas, falhas, medos e ainda assim profundamente usados por Deus. Hoje, nós começamos com aquele que é chamado de o pai da fé, Abraão, isso mesmo. E a pergunta que vai conduzir essa aula é simples, mas extremamente profunda. O que significa na prática viver pela fé? Prepare a sua Bíblia, abra o seu coração, pegue a sua revista e venha estudar conosco a palavra de Deus. Porque essa aula não é apenas para aprender, essa aula é para transformar a sua caminhada com Deus. A história de Abraão, ela não começa como um herói, começa com um homem comum, vivendo em um ambiente pagão, sem qualquer indicação de que seria usado por Deus. De repente, Deus fala. Irmãos, Deus sempre fala, e quando Deus fala, algo extraordinário acontece. E o que Deus diz a Abraão? Gênesis 12, verso 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Esse é o ponto de partida da fé bíblica. Deus toma a iniciativa. E a fé começa quando o homem responde. É sempre assim. Deus inicia, Deus chama. E cabe ao homem responder. Tópico 1, a nossa lição. Nós vamos olhar os tópicos com os seus subtópicos, tentando trazer um panorama para auxiliá-lo na sua ministração em uma das classes de escola dominical espalhado aí pelo Brasil. Tópico 1, Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Aqui nós encontramos algo radical. Deus não pede um ajuste. Deus pede uma ruptura. Abraão precisa deixar. Agora, precisa deixar o quê? Primeiro, ele precisa deixar sua terra, que significa segurança geográfica. Segundo, ele precisa deixar sua parentela, que significa segurança emocional. E terceiro, a casa do pai, que significa identidade e proteção. Isso significa que a fé começa com desapego. E mais, Deus não mostra o destino. Ele diz: para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, fé não é caminhar com mapa, é caminhar com Deus. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Quantas vezes nós queremos obedecer, mas só depois que Deus explica tudo? Abraão nos ensina que a obediência ela vem antes da compreensão. Bora para o nosso tópico de número 2. Uma promessa ou a promessa para Abraão. Tópico 2. A promessa para Abraão. Nesse tópico, nós vemos algo interessante. Deus, ele não apenas chama, mas Deus promete. Deus promete. E a promessa, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão da promessa, uma grande nação. Segundo, um grande nome. E terceiro, uma bênção para todas as famílias da terra. Isso é extraordinário, isso é muito poderoso. Por quê? Porque isso mostra exatamente que Deus não chama apenas para abençoar você. Deus chama você para abençoar a outros. Exatamente. Se sua fé termina em você, ela ainda não é a fé bíblica. A fé verdadeira
ela transborda. Ela precisa transbordar. Amém? Ponto 3. As bênçãos de Deus para Abraão. As bênçãos aqui, ela não é apenas material. Ela envolve algumas coisas. Por exemplo, envolve propósito. As bênçãos aqui também envolvem identidade. E as bênçãos aqui também envolvem missão. Além de relacionamento com Deus, que é algo muito profundo e é algo fundamental. Deus promete antes de cumprir. E por que Deus promete antes de cumprir? Porque o espaço entre a promessa e o cumprimento é onde a fé é formada. Vou repetir. O espaço entre a promessa e o cumprimento é onde a fé é formada. Glória a Jesus por isso. Vamos para o tópico 2, a obediência de Abraão. Tópico 2, a obediência de Abraão a Deus. Primeiro subtópico, atendendo ao chamado. Nós temos esse texto lá em Gênesis capítulo 12, verso 4. Gênesis 12, 4, que diz: E partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. E partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. Simples, direto, sem negociação, isso é fé prática. E ao chegar em Canaã, Abraão faz algo importante. O que ele faz? Ele constrói altares. O altar representa algumas coisas. Primeiro, altar representa dependência. Mas altar também representa adoração. Altar também representa testemunho público. Altar representa isso. Abraão não apenas caminhava com Deus, ele marcava sua caminhada com Deus. A pergunta que nós normalmente devemos fazer é: quais os altares na nossa vida? Quais os altares na sua vida? Tópico 2. Descuido. Tópico 2, subtópico 2, descuido. E é aqui que o texto muda. Exatamente aqui o texto muda. Por quê? Porque surge uma crise. A Bíblia diz que houve fome na terra, Abraão desce ao Egito, e aqui vemos algo importante. Nem toda decisão lógica é espiritual. No Egito ele mente, diz que Sara é sua irmã. E qual o motivo? Medo. E aqui está uma das maiores lições da nossa aula. O mesmo homem que teve fé para sair, teve medo para permanecer. A fé não elimina o medo, mas revela como lidamos com ele. A fé, ela não elimina o medo, mas ela revela como lidamos com ele. Subtópico 3, a passagem por Harã. Passagem por Harã. Antes de Canaã, houve Harã, porque Harã é o meio do caminho. Abraão sai de Ur, ele está indo para Canaã. Mas antes de Canaã, houve Harã. E Harã, nosso comentarista coloca, é um lugar de parada. É um lugar no meio do caminho. Isso revela algo profundo. Nem sempre obedecemos completamente. Harã representa zona de conforto espiritual, obediência parcial, estagnação na vida espiritual do cristão, a vida do crente. Deus não chamou Abraão para parar em Harã. Deus chamou Abraão para prosseguir uma jornada até Canaã. Deus não chamou você para o quase. Deus chamou você para um propósito completo. Então, Harã não é destino de ninguém. Harã é o meio do caminho. E nós não fomos chamados para parar no meio do caminho. Tópico 3. As lutas em Canaã. As lutas em Canaã. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. E subtópico 1, a dificuldade contra a fome.
Agora nós vemos aqui fome. Chegar à promessa não significa ausência de problemas. Na verdade, muitas vezes significa o início deles. Isso quebra uma ideia errada que muita gente tem. Por exemplo, a obediência, ela não garante felicidade. A obediência garante propósito. A obediência garante que mesmo na dificuldade, Deus vai fazer você chegar ao propósito que Ele já estabeleceu. Entende? Tópico 2, subtópico 2, lugar certo. Se aqui nós vemos sobre a dificuldade na terra, aqui nós vemos a dificuldade de ir para o lugar certo, subtópico 2. Abraão está na terra prometida, mas ainda não possui a terra. Ela está ocupada e isso gera uma certa tensão. A promessa foi recebida. Aqui, Abraão recebe a promessa, ele está na terra. Mas a realidade é contrária. Talvez não é como Abraão imaginou que seria. Né? Você já viveu dias assim na sua vida? Deus promete algo para você, mas a realidade que você está vivendo nega tudo que Deus prometeu? Ao ponto de você se perguntar, será que Deus realmente é Deus que está fazendo? É Deus que está cumprindo? Porque as coisas estão acontecendo de forma diferente. Abraão ensina-nos uma lição nesse exato contexto. Fé é permanecer, mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando nada faz sentido, fé é permanecer. Não fazia sentido para Abraão o que estava acontecendo, as guerras, as batalhas que ele travaria. Mas ele mesmo assim estava crendo. Mesmo assim estava confiando, porque era o Senhor Deus que havia lhe dado a promessa. Tópico 3, subtópico 3, a luta com a verdade. Vamos aqui, a luta com a verdade. Subtópico 3. Esse episódio, irmãos, ele revela-nos uma coisa. Né? Esse episódio com Sara. A primeira coisa que nós vemos, nós aprendemos aqui. Medo. O medo. Ele revela o medo. Uma outra coisa que nós vemos aqui, estratégia humana. Falta de confiança. Mesmo que de forma momentânea, mas houve falta de confiança. Né? Mas o ponto mais importante aqui mesmo que o homem não confie, mesmo que seja momentâneo, mesmo que ele seja infiel, nosso Deus, ele permanece fiel. Mesmo quando Abraão falha, Deus não falha. Isso não justifica o erro de Abraão, mas revela algo poderoso. Sua caminhada com Deus, ela não depende da sua perfeição. Ela depende da fidelidade dele. E só dele. Amém? E aí chegamos à nossa conclusão da nossa lição. Ao final dessa aula, nós não encontramos, né, olhando, né, todos os tópicos, com seus subtópicos, você vai ver, nós não encontramos um homem perfeito, mas nós encontramos um homem chamado. Um homem que obedeceu, um homem que falhou, um homem que temeu, um homem que prosseguiu, e isso define a fé bíblica. Fé não é a ausência de falhas, fé é continuar caminhando com Deus apesar delas. Abraão é o modelo de alguém que não tinha todas as respostas, assim como talvez você também não tenha. Mas Abraão confiou em quem o chamou. Agora, eu quero te fazer 3 perguntas. Nós chegamos aqui na parte das perguntas, ó. E eu quero te fazer 3 perguntas. Eu quero deixar para você essas perguntas. O que Deus já te mandou deixar e você ainda não deixou? Essa é a primeira pergunta. A segunda, em qual área você parou em Harã? Você sabe, Harã não é o final da caminhada, Harã é o meio do caminho.
Arã não significa que alguém se afastou da fé, mas algo fez com que ela parasse, com que alguém parasse. Teve algo que fez com que Abraão parasse. E você? Em qual área da sua vida você parou em Arã? E a terceira? Aonde o medo está tentando substituir a sua fé? Em que momento? Em que sentido? Observe bem e ouça com atenção. Hoje é dia de decisão. Deus ainda chama. Deus ainda promete. Deus ainda conduz. Mas a resposta, ela continua sendo sua. Deus chama, mas Ele espera que você atenda esse chamado, essa convocação, em uma obediência irrestrita. Mesmo sendo falho como nós somos, como você é. Mas Deus espera que você atenda, que eu atenda, que nós atendamos. Se essa aula falou com você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Na próxima aula nós vamos avançar na vida de Abraão. Nós vamos entender a segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. E com isso, nós podemos também construir algo na nossa fé, no nosso interior, tá? E com isso também nós podemos amadurecer, nós podemos crescer, e isso crescer junto com as experiências que Deus tem nos dado. Amém? Até a próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus.